Primeiro, boa tarde a todos e todas, né, nesse último evento, né, dos nossos encontros semanais do NIME, né, eu queria agradecer em nome do professor Gerardo Vasconcelos, né, e do nosso convidado Dimitri Túlio a presença de todos, e explicar que o formato e o conteúdo desse encontro é um pouco diferenciado, porque ele envolveu uma circunstância também um pouco diferenciada, e eu vou explicar para vocês do que é que se trata, né. O jornalista Dimitri Túlio, que está aqui presente, fez uma matéria, eu acho que no dia 26 de julho, se eu não me engano, no final de julho, sobre o colégio militar, dizendo que um colégio que negava a pandemia, né, como se tivesse um conteúdo negacionista, diante da resolução institucional do colégio no trato da pandemia. Diante dessa coluna que ele fez, ele foi atacado nas redes virtuais por algumas associações de pais, né, e ex-alunos do Colégio Militar de Fortaleza, no que também foi prontamente defendido, né, por algumas entidades classistas do jornalismo. O que foi que aconteceu? Eu tenho alguns amigos jornalistas que esclareceram o que tinha acontecido, e prontamente eu conversei com o professor Gerardo Vasconcelos sobre o assunto, que, mais uma vez, né, demonstrando sua linha democrática, falou, isso é um assunto pertinente, né? A gente vem de um governo federal que tem uma primazia, né, militarizante nas escolas, na educação, e eu acho que nós achamos, né, principalmente através do professor Gerardo, que era uma ótima maneira, sabe, Dimitri, da universidade estar ali aliada com a sociedade civil, né, num trato de um tema tão importante que atravessa a educação como um todo, né? Então, eu queria dizer para todos que esse foi o mote. Então, o Gerardo falou, aceitou, né, prontamente, junto com o Rogério e os demais professores, né, do NIME, no que eu agradeço. Por outro lado, o Dimitri também foi muito solícito, né, também prontamente aceitou o convite, de forma que eu fico realmente extremamente feliz, né, desse evento estar acontecendo. Eu acho que vai ser uma tarde muito produtiva, né, de muitos debates para todos nós, né, que inclusive conta com a participação de pessoas, viu, Dimitri? O formato do conteúdo um pouco diferenciado também é uma das poucas vezes em que nós estamos tendo um evento em que pessoas que não são oriundas unicamente do núcleo estão participando, né? Então, tem pessoas aqui, tem jornalistas, tem membros também de sindicatos de jornalistas, de forma que realmente eu vejo que a universidade pública, nesse momento, cumpre aquele seu papel essencial, né, que é de participação democrática, participativa, né, com a sociedade civil, etc. Eu acho que essa é digamos assim, um papel que ela não pode se afugentar, né, nem se esconder, principalmente num momento como esse, beleza? Então, fica aqui dado esse caráter preliminar desse nosso evento. Eu vou fazer uma apresentação sumária, né? Você é um jornalista já largamente premiado e conhecido, ganhou vários prêmios de renome nacional e internacional, como o ESCO, o Herzog, né? Prêmios interamericanos. Faz uma larga cobertura sobre sistemas variados, como segurança pública, né, meio ambiente, direitos humanos. É formado em comunicação social aqui também pela instituição, né, pela UFC. Acabei de saber que você fez acabou de contar que fez uma especialização também em História, de forma que, não sendo um nativo acadêmico, um homem acadêmico, é um homem que contribui muito. Inclusive, eu queria aproveitar para dizer para você que há muito tempo eu acompanho, e uma coisa que chama a atenção é o seu trato, né, com o uso e as fontes de documentos, né? Você une uma prosa elegante, envolvente, ao mesmo tempo uma coragem temática. Isso também chama atenção no cenário cearense como um todo. Bate em temas, ou revela temas, ou discute temas que às vezes eles ficam completamente ocultos, né? Como a parte da mídia, né? Às vezes muito institucionalizado e refém dos donos do poder no Estado. Isso é uma coisa que também chama atenção, né? E de forma que, para trazer a pauta e já lançar a bola para você, meu amigo Dimitri, que estou conhecendo também hoje aqui através da rede virtual, só para colocar um mote. Então, o nosso mote aceso no dia 26 de julho, você fez essa matéria sobre o Colégio Militar e foi prontamente atacado. A pergunta é, qual foi o motivo da sua matéria e como é para você que está repercutindo isso e como é que você encara um momento como esse de debate, tá bom? E aí você fica à vontade. A gente dá quanto tempo, Gerardo? Meia hora para ele? Mais ou menos. Felipe, só uma coisa antes. Primeiro, assim, vamos tentar falar devagar, né? Porque, assim, está sendo gravado, essa matéria vai ficar disponibilizado no YouTube, é legal que isso tenha repercussão
para além aqui do grupo, né? O que a gente está fazendo. Toda quarta-feira, Dmitry, a gente grava, a gente faz uma reunião com o convidado, né? Segundo, eu queria registrar a presença, algumas presenças, além de todas, claro, todas são importantes, que registrou do Haroldo, registrar do professor Emanuel Luiz Roque, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, professora Gildênia, né, que eu estou vendo aqui. E para nós, uma satisfação também enorme, que é a professora Fátima Nobre. A professora Fátima Nobre, ela testou positivo pelo Covid, e ela lutou muito, né, para estar conosco hoje. Então, para nós é uma satisfação enorme tê-la conosco hoje aqui nesse debate. Tá? Dmitry, vou te passar então, você fique com a bola. Professor Ari disse que hoje ele pede desculpas, né? E disse que deve entrar lá para as 3 horas, porque ele tem uma reunião na Prograde. Professor Luiz Távora tem uma outra live, também pediu desculpa, pediu para avisar também dessa ausência dele, tá? Então vamos começar, né? Então, vamos lá. Vou ligar aqui o microfone, todo mundo direito. Vamos lá. Primeiro, boa tarde, obrigado, agradecido pelo convite que o Felipe me fez, certo? Me sinto em casa, no ambiente da universidade, né? Estou afastado há algum tempo, fui professor também na universidade, mas de particulares, no jornalismo. Me sinto bem da universidade, ainda mais quando a universidade é a universidade, né? Quando ela faz esse papel que é fomentar o debate, fazer o estica e puxa, desculpe a expressão, mas com a sociedade, né? Com as mediações que ela bem faz e precisa fazer e não pode se omitir jamais. Às vezes, quando a gente faz matéria puxando a universidade, é porque a gente sente falta da universidade em alguns debates que ela é essencial, né? Que ela é muito importante, certo? Atualmente eu sou repórter do Povo, né? Sou repórter especial do Jornal Povo, tenho 25 anos de casa, de jornalismo, aí misturado entre mais ou menos 24 de Jornal Povo, tem uma parte na antiga Tribuna do Ceará, que fechou, não é essa que está aí agora no site, era outra, era de papel, ainda sou do tempo da máquina de escrever e do jornalismo de papel, né? Atravessei esses tempos. E vou direto ao ponto nessa questão, né? Sim, só uma coisa bem rápida. Como eu sou repórter especial, eu trafego por várias áreas, né? Eu não tenho a obrigatoriedade de estar preso a uma editoria, né? A um assunto, a uma pauta sequer, né? Eu não estou ligado a um editor que vai me dizer, você vai cobrir só cidades, né? Você vai cobrir só a economia, você vai cobrir só a política. Não. Eu posso transitar por vários assuntos. E, além desse trabalho factual, né? Desse trabalho com a factualidade, eu tenho a obrigação com o jornal, né, de ser reporteiro, de ser um repórter de reportagens. Geralmente, o jornal me dá alguns dias, né, dependendo, a gente negocia, e eu vou para cima de uma pauta, às vezes que pode durar uma semana, pode durar um mês, podem ser 6 meses, pode ser um ano, e pode, no final, não dar em nada essa pauta, né? Eu vou com a história de uma investigação jornalística, né, de uma verificação jornalística, mas que pode dar, como várias pautas que eu fiz que deram em grandes reportagens que eu digo, não estou sendo cabotinho, estou dentro do tamanho, né? E aos domingos, há mais ou menos, eu acho que há uns 15 anos, aos domingos não, já foi dia de domingo, já foi dia de segunda, já foi dia de terça, foi dia de sábado e agora voltou para domingo. Eu escrevi uma coluna, essa coluna era chamada Das Antigas, era uma coluna que nasceu na verdade, para falar de carros antigos, porque ela estava dentro de uma editoria de economia. Me chamaram na verdade, eu era editor de cidades e o pessoal estava precisando de um colunista para
para algum assunto fora do economês, e a gente discutindo, eu digo, eu posso falar, eu estava atrás de veículos, eu posso falar sobre carros antigos, não sobre carros novos, carros antigos. Mas a minha única, o único objetivo dentro dessa coluna, nessa época, era fazer crônicas sobre carros antigos, porque aqui no Ceará existem uns caras que têm verdadeiras coleções grandes, né, de carros. E eu, na época eu era chefe editor de cidades, e eu disse, não, eu faço essa coluna. Como essas fontes, e aí me perdoe, como essas fontes eram muito chatas, e eu tinha muita atribuição com a editoria de cidades, eu trabalhava com 17 repórteres, eu ligava para essas fontes diziam, não se preocupe que eu vou mandar o texto. Eu digo, não, mas eu quero conversar com o senhor sobre o carro Ford Bigode de 1919, né, e brincar com essa história. Né, e eles não entendiam, e como eles fecharam muitas portas para mim nesse período, eu acabei descendo para o banco de dados do jornal, o banco de dados do jornal é muito rico, e comecei a trabalhar com memória da cidade. Né, com memória da cidade. E aí que atravessa desde a memória mais... aquela memória de dentro de casa, né, a memória ali, no meu caso, dos 6 irmãos ao redor de uma mesa, e numa casa onde morava avô, vó, bisavó, pai, mãe, né, vizinhos que entrançavam ali no Parangabuçu, gente que vinha do interior, então esse entrançado todo, ele foi para dentro da coluna. Essa coluna, ela passou muito tempo, ela ainda fala de memória, mas ela tinha uma pegada no começo muito mais forte de memória da cidade, né, da memória dos costumes, dos fazeres, né, do que a gente vive no semiárido, principalmente nessa fortaleza que era semiárido. Depois, isso era crônica, ela continuou na crônica, mas mais lá na frente, eu acho que tem uns 10 anos, talvez, ela passeava pela crônica, passeava pela memória, né, mas também eu comecei a desaguar lá coisas que eu não podia desaguar numa reportagem ou numa matéria factual. Né? O espaço da matéria factual eu não posso opinar. Ela é factualidade, é a informação objetiva, limpa e seca, e o jornalista não entra nessa história. Vai dizer, mas entra porque ele titula de uma maneira, não sei o quê, papapá, o tamanho, sim, mas a opinião, o espaço da opinião não podia exercer ali. E na reportagem, ou na grande reportagem, eu posso cronicizar essa reportagem, né? O repórter pode passear por dentro desse texto, dessa narrativa, e ele pode até opinar, né? Ele pode até cronicizar, ele pode até cronicar esse texto, essa narrativa. Mas a coluna, quando me ofereceram a coluna, quando ela mudou de aspecto, eu passei. Às vezes, os bastidores da notícia, eu pegava e transformava isso numa crônica. Né? E isso foi pegando, os leitores foram mandando e-mails, conversando, críticas, elogios, né? Sugestões, né? Passei a ter uma convivência de outra maneira com o leitor do jornal. E por isso, né, eu vou chegar agora nessa crônica, né, são vários lá, mas nessa crônica, no dia 26, e aí entra a partir de 10 anos para cá, nesse espaço dessa coluna, né, entra, além da crônica, da memória da cidade, da educação, né, também falava muito de escola, do tempo da escola e a ditadura, do tempo da escola e a merenda escolar, enfim, do tempo da escola e os filhos, falava muito disso, eu passei a trazer esses bastidores. Nessa coluna específica do dia 26, eu recebi algumas informações de professores e alunos de que o Colégio Militar tinha uma postura negacionista em relação à Covid-19, à pandemia. Eu ouvi os professores, pedi que eles me mostrassem algum documento, né, ou me dissesse qual o caminho que eu deveria seguir para ter alguma confirmação do que eles estavam dizendo, e eles foram me passando algumas coisas. Né. O básico
para comprovar isso, ainda mais porque é uma escola militar e eu tinha que estar com tudo em cima para estar falando do que estava dizendo, vai dizer, Demetrio, mas é uma crônica, você fala o que você quiser. Não. Né? Nesse aspecto, onde eu misturo crônica com informação, vai dizer, mas a crônica também fala, mas era essa crônica, com essa coisa meio factual. Dizia o que é que eu achava, né? Eu teria que ter documento, porque eu estava tratando de uma escola militar. Eu também fui militar. Eu fui 5 anos da Polícia Militar, então eu passei por uma escola militar. Isso nos anos, entre 87 e 92. Isso é outra história. Né? E aí me passaram isso e eu cheguei a 2 documentos. Né? 2 documentos, em que o comando pedia que as provas do Colégio Militar, do 6º ao 3º ano, não tocassem, não tivesse nenhuma questão relacionada à Covid. Né? Já era um ponto de negação, né? Você poderia dizer, não, mas isso não, mas já era um ponto, né? E eu cheguei, fui procurar outras coisas e também achei em algumas comunicações internas deles, né, dos comandos para os professores, que não se usasse as hashtags fique em casa e isolamento social. Aí, ok, peguei esse material, transformei em crônica, não transformei em matéria factual, ela não foi para a página factual ou as páginas factuais do jornal e ficou nesse espaço de opinião. Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas, sim, ela foi publicada, eu nem esperava que gerasse esse bafafá todo que gerou, essa repercussão toda que teve. Da natureza do jornalismo a gente receber milhões de críticas, né? É da natureza do jornalismo receber elogios, é da natureza do jornalismo o embate, né? O debate, não tem nenhum problema com isso. Se não foi o primeiro, nem vai ser o último do que eu for produzir dentro do jornalismo. Então, os pais se reuniram, virou uma loucura, um pai, além do assédio nas redes sociais, né, dizendo que era mentiroso, dizendo que aquilo era mentira, que o Colégio Militar não tratava a Covid, e o bom, assim, eles liam só uma parte do texto, né? O título da crônica é uma pergunta. Né? Eu jogava, inclusive, para o comandante do quartel, uma pergunta, era uma provocação. Mas as pessoas ficam, às vezes o leitor, ele fica no título, ou ele fica no primeiro parágrafo, ali no vídeo, e algumas coisas que ele quer. Lógico, aí tem uma coisa maravilhosa no jornalismo, né? Também, eu não sei como mas no jornalismo tem uma coisa maravilhosa. Ninguém controla a recepção. Né? Para mim, isso é uma coisa chave, né? Eu não posso querer amarrar a recepção, ou achar que a recepção vai ser assim ou assado. Né? Que eu escrevi uma coisa, eu estou com essa intenção, e ela vai ser não. A recepção é a recepção, depende da experiência que eu tenho para receber essa informação que eu estou passando. Né? E no caso do Colégio Militar, e aí, me perdoe se tem alguém aqui assim, é um ninho bolsonarista, né? É um ninho de uma narrativa bolsonarista, é um ninho, e ninho aqui eu não estou sendo pejorativo, estou dizendo que é um espaço da narrativa bolsonarista, e as pessoas ficaram enlouquecidas, dobre a língua para falar do Exército, dobre a língua para falar do Colégio Militar, eu cancelei a minha assinatura, eu vou cancelar a minha assinatura por causa de você. Enfim, e invadiram as redes sociais do jornal, as minhas redes sociais, o Instagram, eu não fechei, estava lá, quem tinha alguma, quem me escrevia suscitando algum debate, eu até respondia. Quem estava na agressão, não. Um dos professores, um dos pais de alunos, né, ele inclusive puxou um abaixo-assinado, até hoje eu não sei qual era o objetivo do abaixo-assinado, se era pedir minha demissão, porque eles estavam pedindo para o ombudsman, dentro das redes sociais do jornal. Esse professor puxou,
me chamando de mentiroso, que aquilo não era verdade, eu não sei nem qual foi o objetivo daquela história. E eu fiquei na minha, né? O Mário Nomede, o Mário, ex-deputado, me ligou e disse, Danilo, isso é um absurdo, não sei o quê, eu vou puxar uma nota, na época era nota, vou puxar uma nota de repúdio e em defesa do jornalismo, da liberdade de expressão, papapá. No começo, fiquei ali, eu digo, Mário, você é eleitor, você pode fazer o que você quiser, né? E eu agradeço a solidariedade. Não sou herói no meio da história, não sou a história, o foco não sou eu, né? O foco aqui, na verdade, é a liberdade de expressão, é o direito à informação, né? É o direito de informar, né? É o direito à transparência numa escola que é uma instituição pública, que não é do Exército, né? Ela não é do governo, ela é uma instituição pública, né? E por isso ela tem, sim, que prestar informações, esclarecimento para a sociedade. E o Mário fez uma nota, e depois voltou e disse, Denise, ele mais 6 pessoas, eu vou transformar isso num abaixo-assinado, porque tem um abaixo-assinado aí, vamos... E foi como se fez o contraponto. A partir daí não teve, se já não tinha debate, só tinha a história das agressões, esse abaixo-assinado puxado pelo Mário, de uma maneira democrática, de uma maneira republicana, como as pessoas costumam dizer, isso cresceu, isso teve um contraponto, isso foi importante, né? Na coluna seguinte, do dia 2 de agosto, eu fiz outra coluna, com o título era Truculência não é preciso, onde eu ia dizendo que a crítica ao jornalismo, isso era normal, né? Só não era normal a truculência ao jornalista, certo? Ou ao direito de informar, ou ao direito de ser informado, né? Fiz a coluna, botei, inclusive, 2 ou 3 pais que me escreveram de uma maneira civilizada, aspas aí, civilizada, uma professora que tem 36 anos do Colégio Militar, dizendo que aquilo não era uma decisão do Colégio Militar, isso era uma decisão do Nacional, que tem uma diretoria de ensino e assistente de DEPA, e é no Rio de Janeiro que controla esse sistema de colégios militares do Brasil, né? E de lá partem todas essas histórias. Eu digo, ok, se o colégio pode responder, não tem nenhum problema, eu estou botando aqui a senhora porque vou considerar o que a senhora está dizendo e vou colocar. E um outro pai que disse, olha, o colégio cumpre, tem álcool, eu digo, não, ok, isso aí ele tem que cumprir, logicamente, todo mundo está cumprindo, qualquer cidadão tem que cumprir isso, né? E hoje não virou nem, naquela época já, né? Isso não virou de maio para cá, isso não era mais nem um pedido do governo estadual, né? Isso virou lei. Então, a gente tinha que cumprir por causa de um sistema sanitário que estava no caos, está ainda, né? Baixou mais. E aí, fiz essa coluna, não teve pequenas reações, algumas pessoas dizendo que tinham cancelado a assinatura, outras pessoas dizendo que tinham cancelado a assinatura, mas foi para frente. E quando foi há 2 semanas, mais ou menos, dia 16 de setembro, o diretor da DEPA, dessa diretoria de ensino que fica no Rio de Janeiro, coronel cearense, coronel Francisco Cardoso, se eu não me engano, o general soltou uma determinação dizendo que, a partir do dia 21 de setembro, todos os colégios militares do Brasil iriam voltar para as aulas presenciais. Aí eu não fiz mais, eu já estava, foi na semana que isso aconteceu, eu fiz uma matéria. Dessa vez, uma matéria, inclusive mandei e-mails para eles, para a 10ª região, para a DEPA, para o Colégio Militar, para a Secretaria de Educação aqui do Estado, né, para saber do posicionamento, e fiz a matéria dizendo que o Colégio Militar, ignorando um decreto estadual, e aí já dentro da factualidade, ele estava determinando que todos os colégios militares do Brasil voltassem, né? E disse que tinha sido uma ordem de um general.
Eles não me responderam, mas responderam no Nacional, dizendo que aquilo era uma decisão colegiada e que o Colégio Militar era uma instituição, um estabelecimento, a palavra foi essa, um estabelecimento sui generis, e por isso estava fora da legislação dos estados, de um autoritarismo sem tamanho. Né? Por quê? Colégio Militar, quem disse que o Colégio Militar está acima da legislação? Né? De qualquer legislação. Quem disse? Né? Quem disse que o Exército decreta o fim da pandemia, o general decreta o fim da pandemia e todo mundo vai voltar? Quem disse? Né? E poderia até voltar, sei lá, se conversasse com o Camilo, decidisse que só os colégios militares voltam, enfim. Mas isso não aconteceu. Né? Essa história não. Isso só foi confirmar o que eu tinha colocado na coluna. Lógico, depois disso, algumas pessoas até perguntaram, você não fez uma coluna dizendo confirmando que eu tinha... Não. Eu não estava disputando a informação com o Colégio Militar ou competindo com o Colégio Militar, de jeito nenhum. É uma instituição pública, eu sou um jornalista, estou dentro de um jornal e eu trabalho com informação. Né? E os professores, com muito medo, os professores do Colégio Militar têm medo da maneira como se conduz a parte pedagógica, né? Lá é um quartel, que não deveria ser, né? É uma escola militarizada, ok, beleza, certo? Aí outra discussão. Mas, como lá o tratamento é o tratamento de quartel, eu estou falando isso porque foi o quartel, eu sei que tratamento se tem nessas ocasiões. Fui de uma escola, passei por uma escola militar. Então, os professores com medo vieram conversar comigo, eu digo, olha, então tem um jeito para vocês. E é o Ministério Público. O Ministério Público Federal faz uma denúncia, não precisa ninguém assinar, certo? Não precisa, já que vocês não são organizados em associações aqui, em sindicatos, né? Poderiam estar agregados a algum sindicato federal, mas já que vocês não têm essa organização sindical ou associativa, vocês fazem uma denúncia, eu, inclusive, boto vocês para conversar com o procurador. Nada de tráfico de influência, nada disso. Né? Está dentro do que quando uma lei está sendo desrespeitada, a gente tem que procurar quem? O Ministério Público. Né? Não tem outro para mim. Né? A primeira coisa que eu penso na cabeça eu vou para o Ministério Público. Né? Sim, passando por sindicato ou associação de classe. Mas o Ministério Público tem que dar conta disso. Eles chegaram ao Ministério Público, eu fiz uma matéria dizendo que eles esperavam um posicionamento do Ministério Público e do governador do Estado, porque o colégio estava passando por cima de um decreto estadual, e eles chegaram aí lá e não tiveram coragem e recuaram. Ok, beleza, está dentro do jogo, mas aí depois eles têm que se adaptar para poder se fortalecer. E o Ministério Público ligou, o pessoal não veio, eu digo, pois não veio porque estão com medo, mas o Ministério Público não precisa da presença dos professores aí, saiu no jornal, então o Ministério Público ele não precisa, já está sendo provocado, né, a termo que eles usam. Então, não há necessidade de um professor ir para ir fazer uma denúncia na Procuradoria da República do Ceará, vocês já se sintam provocados. Vocês não repetiam isso. Inclusive, vocês não repetiam isso para mim, que não precisava, desde o começo da carreira, que não precisava da provocação. Então, ok. Aí a doutora Nilce, né, lá tem uma comissão que trata dessas questões da Covid. Né? Eu fiz matéria no começo da Covid, quando os times de futebol foram obrigados aqui no Ceará a parar o campeonato, né? E a doutora Nilce, e ela ligou para mim, doutora, ela disse, não, Domingos, já foi feita uma recomendação, né? Uma recomendação dizendo que o Colégio Militar não retornasse com as aulas na segunda-feira, dia 21 de setembro, porque eles estavam incorrendo improbidade e crime contra a saúde pública. Pronto, foi a história, né? E aí o Colégio Militar recuou, certo? Ele disse, lógico, disseram que não recuaram, foi uma decisão da BEPA, mas eles não podem passar por cima da legislação. Eles não são maiores do que a legislação. E aí recuaram. Isso, vários colégios no Brasil, no Rio,
os professores, desde de março, eles já estavam numa greve sanitária, né? Eles quiseram voltar ao presencial, a diretoria do colégio, e os professores disseram, não, ninguém vai voltar porque tem risco, não sei o quê, e a gente continua no ensino remoto, né? Em Pernambuco, o Colégio Militar também lá recuou, acho que foi Porto Alegre, alguma coisa assim. Isso saiu pipocando. Tem alguns voltaram, outros estão no híbrido, né? Estão no híbrido. Enfim, então, só para fechar essa história. Então, eles, a coluna, né, naquela época, eu estou dizendo aqui, isso não disse em coluna, mas a coluna não estava errada, logicamente, eu tinha documentos, né, teve esse assédio todo, assédio moral, né, durante esses dias que saíram na matéria, e depois o próprio Colégio Militar mostrou que negava. Eu não sei porque a senha do Colégio Militar, algumas pessoas me disseram algumas coisas, mas como eu entrei em outras matérias, acabei deixando um pouco de lado. Porque essa senha, por voltar o ensino presencial numa escola como o Colégio Militar, que não tem problema da matrícula, porque aqui é o que se alega, por exemplo, nas escolas particulares no Ceará, né? O problema da matrícula, porque perdeu a matrícula, a evasão de matrícula, o estudante, você tem essa nuance, na particular, porque na pública você tem outra nuance, né? Você tem a questão da merenda, você tem a questão do ambiente, né? Dessa transferência de ambiente do menino que mora lá no Jereba, ali no Jango do Sul, ele perde esse espaço dentro da escola, ele perde esse contato com o professor, são duas questões totalmente diferentes. E o colégio insistiu nessa história, mas o Ministério Público foi lá e enquadrou, vou usar a palavra dos próprios militares, enquadrou o colégio nessa questão legalista, né? Para o jornalismo, assim, o Filipão começou, perguntou se isso era comum na história, né? Como eu cubro essa área, principalmente da segurança pública, é uma área delicada, né? Uma área muito delicada, sim, a gente que eu digo, eu e outros repórteres que trabalhamos nessa área, né? Você tem uma série de problemas quando você começa a cobrir, né? Você não recebe informação, você é intimidado, né? Agora, nessa era bolsonarista, né? O jornalista passou a ser mais assediado, agredido, né? Você tem uma medição, inclusive a ABRAD, que é a Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos, ela tem uma medição por tempo, mês a mês, desses assédios sofridos, principalmente vindo por parte de militares ou de militantes, seguidores, né, do presidente da República, né, que é uma tristeza, né? Às vezes o jornalismo está em crise. Não, o jornalismo não está em crise. Né? O que está em crise aí são as instituições, é o negócio da comunicação, mas o jornalismo não. Ou o jornalista, pessoalmente, que ele está em crise. Mas o jornalismo ele nunca foi tão importante para esse momento, né? A informação, né? Essa história, eu não gosto da expressão fake news, porque ali não é nem news, né? Conteúdo falso. News é outra história. A notícia não é falsa, né? A notícia que eu estou falando, quando ela chega na finalização dela como narrativa, né? Mas essa história de fake news, né, é conteúdo falso. Então, nessa era, não é novidade a produção de conteúdos falsos. Isso desde a era de Cristo que você tem isso. Mas com a potencialização da internet e com o final, que eu chamo de final da era dos donos, né? Eu brinco até com isso. A internet veio decretar o final da era dos donos. Ela decretou o final da era de quem era dono da fotografia, de quem era dono do texto, de quem era dono do discurso, né?
eu sou jornalista, formado pela Universidade Federal do Ceará, não sei o quê, papapá, mas com o final da era dos bons, com o advento da internet, né, do acesso mais rápido a dispositivos, logicamente, uma senhora lá no Bom Jardim, ela produz conteúdo, ela pode não produzir informação, mas ela produz narrativa, sim. Né? E como jornalista, como é que eu me coloco nessa história? Sim, eu me coloco, a minha questão é com informação, não é só com a produção única e simples de conteúdo de uma maneira qualquer, né? Então, com essa história, todo mundo diz o que quer, todo mundo faz o que quer nas redes sociais e fica essa pandemia do conteúdo falso, né? Eu sigo adiante ou eu vou mais longe? Você quer... Não, se você quiser continuar, continue, que daqui a pouco a gente abre a discussão, abre o debate. Tem 3 inscritos aí já estou abrindo a inscrição para quando você terminar. Se você quiser, já abre para o... Se quiser também já abrir, a gente já abre para a discussão. Vamos abrir para a discussão, porque senão eu vou... Pronto. De histórias que podem sair do que vocês então, pronto. Então, ó, estão inscritos Felipe, eu, né, e o professor Roberto Xavier. Vamos passar para o Felipe. Aí vamos fazer os blocos, que aí, esses 3 perguntas aí você responde aí, certo? A gente vai para os outros. Vai, Felipe. Felipe, só para fechar, okay. Só para que eu me lembrei de um detalhe que eu tinha anotado, mas eu acabei perdendo. Essa volta, engraçado, essa coluna que eu fiz, depois ela acabou gerando uma demanda de informação que eu nem esperava. Por exemplo, no área, quando voltaram a várias séries, o Camilo liberou no último decreto a volta parcial, aí, mas bem, quase 80% das escolas, eu comecei a receber muita informação desses professores, né? De como isso está sendo tratado lá dentro, né? As escolas particulares, pelo menos 3, o Espaço Inteligente, a Antares e o Educar. E depois eu falo da Universidade Federal de Sobral, né, do curso de medicina. Tiveram casos de Covid nessas áreas, né? Algumas esconderam, transparentes, né? Ou não seguiram os protocolos estabelecidos pela secretaria. Inclusive perguntando de novo à secretaria o que fazer, mas tem normas. Se um professor a turma toda suspensa, não sei o quê, se 2 professores, um aluno. Então, essas histórias que são esquisitas. Voltaram às aulas, o governo liberou, mas que se cumpre a história, os protocolos que estão aí. A gente estava falando da escola militar, mas as escolas civis também vão nessa história. A própria Universidade Federal de São Paulo estava pegando uma história, talvez escreva no domingo, talvez trate desse assunto. Um estudante foi infectado lá, né, e a Universidade Federal de Sobral, a maior parte dos estudantes de estudante de fora. Né? Você tem 2, 3, 4 alunos de Sobral. A universidade, para minha admiração, não comunicou à Secretaria da Saúde de Sobral, não comunicou à Secretaria da Saúde do Estado, né? Era um protocolo, e olha que a universidade é uma universidade de medicina, né? Suspenderam as meninas, que eram 4 alunos que moravam juntos, suspendeu a prática das 4 alunas, mas não foi fazer o bloqueio sanitário, certo? Não foi fazer a investigação de passagem, né? Essas 4 tiveram contato com quem? Será que a gente tem que fazer teste em todo mundo? Vamos ver como é que a gente faz, né? A universidade tinha oferecido testes durante a pandemia, logicamente, a maior parte não mora lá, porque a maior parte volta para casa, onde tem comida, onde tem o pai, onde tem a mãe, né? E depois ficou nessa corda bamba de não oferecer os testes, nem oferecer. E, às vezes, as pessoas confundem as coisas. Quando você informa sobre essa história,
Você não está falando de A, B ou C, ou está se perseguindo. Não. Está aí, o governo liberou, houve aquela corda lá, houve um estica e puxa, principalmente das escolas particulares, então tem que cumprir os protocolos. É isso, só para fechar essa parte aqui. Ok, Túlio, valeu. Vou passar logo para o Felipe. Vai lá, Felipe. Bem, obrigado pela exposição, Dimitri. Realmente, o problema parece ser ainda maior do que uma mera questão pontual. Agora que você falou que a coordenação geral das escolas militares falou dessa forma, né? O que realmente mostra do acerto, da necessidade desse debate em tempos, né, de involução da liberdade de expressão, né? E aí que eu queria colocar a minha pergunta para você. Muito se tem utilizado recentemente o conceito de estado de exceção, né, para tentar iluminar, ilustrar o momento histórico e político que nós estamos vivendo, né? E ele é bem polêmico. Eu queria saber o seguinte: a partir desse episódio, você acha que a gente pode pensar que há setores da sociedade brasileira fielmente empenhados em construir um Estado autoritário e antidemocrático no país, ou você acha que a correlação de forças vai conseguir manter uma temperatura democrática? Por que eu pergunto isso? Porque nós temos vários elementos aí que mostram uma certa ascensão de técnicas e táticas autoritárias e neofascistas. Por exemplo, a circulação de informações que levam o outro a ser visto como inimigo, a ser abatido ou menosprezado, através da circulação de ódios e ressentimentos, né? Como feito pela nota da escola e pela associação de pais. A forma estratégica de você relacionar-se com a lei, porque o fato de uma conjuntura você respeitar a lei não quer dizer que na correlação de forças futuras você não a desrespeite essa lei. Sim. Apenas que num momento como esse é taticamente necessário que se respeite. Haja vista, por exemplo, agora o rodízio que vai haver no STF. Está todo mundo preocupado com quem é que o Bolsonaro vai colocar lá, como aconteceu na Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, quer dizer, a gente vive num momento e está em momento de limiar e tensão, mas ele pode futuramente mudar. Enfim, todos esses elementos que trazem para a gente um certo desprezo pela liberdade de expressão e pelo direito à informação, né? Então, aí eu queria saber de você, se a partir desse episódio você acha um exagero pensar de uma forma mais ampla esse estado de exceção, esse regime anti-autoritário neofascista, ou você acha que, na verdade, é uma questão que merece uma atenção? Sim, e a gente não descarte isso como uma possibilidade realmente efetiva no país, né? É isso que eu queria te perguntar e agradecer mais uma vez pela exposição aí do tema tão importante, né? Ok, Felipe. Dimitri, assim, primeiro te parabenizar pelo trabalho que você vem desenvolvendo e assim e é bem complicado esse contexto que nós estamos vivendo, né? Não só o ataque à liberdade de expressão, como o ataque também à educação, às universidades, né? Alguns grupos pedindo a volta do AI-5, né? Então, você imagina um negócio desse. Quer dizer, nós nunca imaginávamos, né, que isso pudesse ser, pelo menos, pensado bem de longe, alguém chegar a uma maluquice dessa, né? E, assim, e nós estamos vendo, no caso, sobretudo da imprensa, né, uma sucessiva... são sucessivos ataques, né? De o Bolsonaro mandar a jornalista calha a boca, né? Ou das ligações imediatas do governo com as milícias, da ligação, por exemplo, que de desrespeito total, inclusive a ciência. Nessa pandemia nós estamos vendo isso, né? Você joga um monte de militar no governo, em algumas situações, sem nenhuma experiência naquela área. Então, assim, acho que nunca tivemos tantos militares, né? E talvez aí que as escolas militares elas se sintam, né,
acima do bem e do mal. Acho que está acontecendo um pouco isso, né? Estão se colocando acima do bem e do mal, né? Então, se o próprio presidente desrespeita completamente das coisas mínimas, do uso de máscara, né? Não mostrar o exame que ele fez, tal, né? Nessas coisas mínimas, você imagina, por exemplo, esse lugar que esses militares hoje acham que ocupam no país, né? Eles acham que eles tomaram o poder. Eles assim, em alguns casos, colocaram até como poder moderador, né? Então, diante dos conflitos entre os poderes, os militares iam resolver, né? Então, as coisas mais absurdas que foram colocadas. Agora, como é que isso impacta na formação, né? Porque, queira ou não, a escola militar é uma escola de formação. Jovens estão sendo formados, jovens estão sendo preparados ali, né? Então, assim, como é que você vê isso, né? Essa coisa, quer dizer, não é só o desrespeito, não é só essas práticas que eles vêm desenvolvendo, nessa disputa que se instaura hoje no Brasil, mas eu tenho me preocupado com a formação, né? Porque aí não é só a escola militar, é a escola da polícia, é a escola do Corpo de Bombeiro, né? Todas essas escolas que vão se consolidando e que tem jovens ali a ser formados. Que se eles não estão levando em conta nem a saúde, né, desses jovens, porra, como é que é isso? O que se espera de uma instituição dessa? Aliás, uma instituição que já existe aí há muitas décadas, né, no caso da escola militar, né, e que tem um papel de formar também esses jovens. Então, assim, uma coisa que eu queria te perguntar, como é que você vê isso? E segundo, eu queria que você falasse um pouco desse arquivo do Jornal O Povo, porque acho que eu passei por esse arquivo em algum momento também, quando eu fazia minha tese, há muitos anos disso. Eu defendi o doutorado em 97, então foi na década de 90 ainda. E na época havia uma certa dificuldade, né, de ter acesso a essa documentação do Jornal O Povo, que é uma documentação riquíssima, achei muita coisa lá, mas havia uma certa dificuldade. Aí, se você pudesse tocar um pouco também nesse arquivo, na disponibilidade desse arquivo para pesquisadores da universidade, ok? Vou passar para o professor Roberto, depois você responde. Professor Roberto. Tá aí, Roberto? Estou. Tudo Pronto. bem? Bom, quero aí agradecer pela participação e também parabenizar ao conferencista sobre essa matéria, que é muito interessante. Estamos realmente vivendo num momento que merece esse debate, né? Que merece também as análises. Eu só queria lembrar aqui, antes da gente começar a falar, na verdade eu não vou fazer perguntas, eu quero apenas complementar, como ex-militar, né? Ex-militar não, saí, né, para a docência, mas passei 25 anos na caserna, e o que realmente os pedais dela, por exemplo, do Exército, na própria educação, no próprio colégio militar, o que é que se ensina lá? Exatamente a tradição do Exército Brasileiro, né, que é uma dessas tradições que são donos da República, que a República pertence ao Exército, né, no famoso grito lá da Quinta da Boa Vista, de 1889, quando os dois generais tomaram o poder e o povo assistiu bestializado ao advento da República, como diz o velho José Murilo Carvalho, né? Bom, essa situação, ela se perdurou de uma forma macabra, né? Só para a gente ter uma ideia um pouco da história, como historiador, eu gosto sempre de reviver essas reminiscências que o nosso presente, na verdade, quer queira quer não, é uma consequência do que se fez anteriormente. Sim. E quando os dois generais barganharam aquele poder, porque foi uma barganha mesmo, o primeiro general, o Deodoro, ele não tinha condição mais de governar, e ao invés de ele chamar
uma eleição, foi o que ele fez? Ele segurou até que fosse nomeado o outro general, que era o Floriano. Então, daí começa a saga de uma república inventada, como dizia o velho Manuel Bonfim, o sergipano, né? E como ele não tinha olhar crítico igual o dele. Então, lembrando que esses pedestais do cidadão patriota, que é uma das diretrizes dos objetivos do Colégio Militar, cidadão patriota, exército, tradicionalismo e Estado, família também, claro, são as categorias defendidas em todo o ensinamento ou educação, deseducação militar. Então, essas categorias, elas são objetivos, inclusive, das escolas militares. E interessante, o Gerardo falou algo aí que é muito interessante com relação à formação. A formação, ela se estende desde do militarismo propriamente dito das Forças Armadas aos puxadinhos, né, que são as forças militares estaduais, que hoje somam muito mais do que as forças do próprio Exército, para se ter uma ideia. Então, esses puxadinhos, nós chamamos na vida militar de história cobertura das Forças Armadas, tá? É tanto que até o bombeiro, que tem atividades totalmente civis, não tem o nome bombeiro militar, porque não houve aquela velha desagradação por ocasião das fundações. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é com relação à imprensa. Então, com relação à educação que não tenha essas tradições, que não defenda essas categorias, não é de interesse de um governo militar fascista, nenhum. Não é de interesse. Então, por aí, com relação à imprensa, nós temos algo muito revelador, que inclusive abordamos isso num evento lá na UERN, no Rio Grande do Norte, eu, o Gerardo estava presente também. Como é que se protagonizou, não é, para que chegássemos até aqui? Ora, a primeira coisa foi a cooptação da grande mídia. Essa cooptação, ela se deu numa barganha aberta com a justiça. Então, quando se juntou aquele famigerado áudio do Romero, Jucá, que está aí para todo mundo ouvir, houve aquele conluio, aquela barganha, houve exatamente uma cooptação da grande mídia. Só que a mídia, no sentido global, no sentido capitalista, né, da palavra, a começar pelos marinhos, todos nós sabemos disso, ela estava rendendo aquilo ali. Então, isso foi se aprofundando, mas não se esperava, né, que brotasse aí, né, um filhote fascista, né, mas que, se você perceber o histórico do ex-juiz Moro, né, que antes disso nós abordamos isso, você ia ver que ele e o pai dele foram defensores, o pai dele, sobretudo, foi defensor assíduo duramente da ditadura militar, que, inclusive, foi o único lá no Departamento de Geografia, né, que não quis nem saber com direto já. Então, quando você vai procurar essas coisas, é que você vai entender. E, por outro lado, a esquerda, que foi sempre satanizada, né, foi um pedido do próprio. Isso aí, quem escreve não sou eu, quem escreve é um companheiro de universidade que esteve nos palcos juntamente com o Moro. Né? O cara escreveu aí, foi aberto para todo mundo ver. Né? Era um negócio de família, era uma honra de família, isso. Então, o Moro cumpre o papel direitinho, né? Cumpre o papel direitinho, como uma tecla, né, o justiceiro contra a esquerda, e esse discurso vai tomando corpo. Mas o que é mais agravante, o que mais é contundente nessa situação, foi exatamente o episódio que envolveu a piada do Bolsonaro. O que ocorre ali? Todos os jornais, a imprensa, de um modo global,
elas não foram investigar, ela simplesmente noticiou que aquilo ali era um fato, uma verdade pronta e acabada, que não houve nada. Se você vai atrás das coisas anteriores, né, aquele camarada lá, olha, você vê, só para menino, você achar que uma pessoa daquela no sentido da sua capacidade mental, e chegar, passar por todo um aparato de Forças Armadas, de Polícia Federal, de inteligência de polícia, conseguir chegar próximo ao camarada e desferir um golpe não letal, com uma faca especial. Agora, eu estou fazendo aqui conjecturas e graças a Deus quero ficar por aqui, né? Porque isso é uma aberração, isso é muito grande, assim, a forma como se tratou a inteligência brasileira. E a imprensa caiu nisso, tranquilo. Então, o que é que se passou ali pelos holofotes da mídia, né? O Cristo enrolado dos lençóis barroco, né? O Cristo enrolado dos lençóis barroco, ao militar salvador da pátria, um pobre homem que, em defesa de um país, foi quase assassinado. Então, esse foi exatamente, né, o cenário, né, perfeito para que chegássemos no que estamos hoje. Então, quando a revista Piauí denunciou, naquele famigerado, né, 30 de julho, acho, que o Bolsonaro interviu, né, atrasou, fez todo um cenário antes, inclusive atrasou a reunião do Planalto, convocou seus generais, né, já tinha recebido toda a estratégia do Eduardo Bolsonaro, que teve, inclusive, né, com os antigos instrutores da ESG, para dizer qual era os primeiros caminhos para conseguir o golpe. Não é o golpe propriamente dito, o golpe de bota. Não vamos, porque golpe está, nós estamos no golpe, estou falando do golpe de bota. Então, eu não sei se vocês lembram que a entrevista dele foi muito contundente. Ele disse, não aqui ninguém está discutindo, né, se vai ter ou não, nós estamos aqui discutindo quando é que vai ter. Então, quando eles se preparam para fazer essa invasão, eles já tinham recebido orientação de que, inclusive, o instrutor da ESG, eu estou até com um artigo de um historiador, que fala exatamente muitas dessas coisas. Então, o que é que eles planejam? Não, a primeira ação tem que ser o fechamento do STF, substituição imediata por juízes militares, com ato institucional imediato. Então, essa seria a primeira providência. Bom, no meio a coisas assim, houve negociados, e isso a história depois trará à tona, e eu não posso estar... São assuntos que, inclusive, muito delicados para se estar falando aqui, mas a história contará as negociatas que houve, né? Porque o Exército, as Forças Armadas, elas não é que não pense que elas não estavam a favor disso, não. Não foi por conta disso. Foi outros e outros... problemas, negociatas, que essas negociatas elas estão sendo feitas gradativamente, tá? Elas estão acontecendo de uma forma dissimulada ou às vezes explícita, mas que está no alto clero. Esse alto clero que eu estou falando não é religiosamente, não é alto clero administrativo do governo, né? E aí hoje você percebe as faças. Venhamos e convenhamos, né? Aquilo que o Hegel falou e completou Karl Marx, a história realmente ela ocorre duas vezes, né? E está acontecendo, né? Ou por tragédia ou por farsa. No caso do Brasil, as duas, numa lampada só, né? O Brasil não é para principiantes, né? Como dizia o poeta. Então, o que é que ocorre? Nós estamos vivenciando toda essa engrenagem de um golpe branco, né, para não assustar. Mas aí, quem são os elementos estruturais da democracia que são afetados? Exatamente a educação, a cultura e, claro, a imprensa. Então, não tem... Essas são pilastras, se você ler
todos os fascismos, inclusive, né, o do Hitler. Quando eu falo todos os fascismos, é porque tem muitos fascismos aí que as pessoas deixam para trás, e o Hitler ganhou o holofote, mas nós temos fascistas a nível de Hitler e muitos, tá bom? Então, são essas posições que, assim, a gente que é historiador, e eu estava exatamente vendo isso, o historiador sofre mais por conta disso, né? Porque quando ele faz a investigação científica, quando ele realmente tem um olhar, não o olhar da história escolar, nem o olhar da história do cotidiano, da opinião da doxa, né? Mas aquele olhar dos fatos que são engendrados cientificamente através de fontes, fatos, cruzamentos de fontes e tal, assim como todas as ciências fazem. Quando o historiador faz isso, exatamente ele vai sofrer sempre e mais, como diz o nosso querido historiador, o Assunção Barros. Tá bom? Então, quero agradecer aí pela oportunidade e parabenizar mais uma vez aí o Dimitri. Obrigado, professor. Obrigado, Roberto. Dimitri, passar para você, tá? Beleza. Essa bola para você. Tá certo. Vamos lá. Eu diria, professor Roberto e os outros professores, o Raviolo estava aqui, mas o Raviolo saiu, né? Trabalhei com ele há algum tempo, acompanhei algumas coisas do trabalho do Raviolo. Eu diria primeiro partir de um ponto, né? Desde as invasões europeias no Brasil, que a gente vive de construção e reconstrução de mentalidades, né? Então, isso aí, eu estou falando uma obviedade para quem está na academia, mas o óbvio, às vezes, o óbvio é necessário, né? Então, assim, essas mentalidades, elas sobem e descem, né, para contar a história de vencedores e vencidos. Eu não gosto dessas categorias de vencedores e vencidos, mas nessa disputa que vem desde as invasões até aqui, você tem, né? Esse momento, e aí eu vou falar como jornalista, esse momento dessa construção, dessa narrativa, né, desse enredo bolsonarista, né, isso é bem claro para o estado de farsa que a gente vive. A gente já vive um estado de exceção, eu acho que a gente não vive ele por completo, né? Ele nos 99% dele. A gente vive um estado de farsa. A gente faz de conta que o autoritarismo não está aí, e aí a gente não se movimenta como é para se movimentar, eu acho, certo? Eu acho que não há essa movimentação toda da sociedade, e essa mentalidade como o Felipe disse, e o Gerardo disse, que a gente nem imaginava, né? Essa geração hoje que ou foi criança na ditadura, ou foi adolescente, ou foi jovem na ditadura, achava que não voltaria mais dessa maneira, né? E ela torna desse jeito, né? Desse jeito meio brutal, meio... Eu não vou falar nem burro, né? Não vou nem colocar nessa categoria, porque é uma inteligência também aí, né? O Bolsonaro é um idiota, ele mas há um projeto dentro do Bolsonaro, não estou querendo ser conflitado, né? Não. Há um projeto que se colocou ali, e se não tiver cuidado, ele será 4 anos, vão ser 4 anos, serão mais 4, serão mais 16, 12, 16 e por aí vai. Né? Depende da movimentação que a gente for fazer, a gente como sociedade. Né? Quando o Salles, e aí eu vou falar de narrativa, eu vou falar dessas historinhas, falar dessas aranhinhas da Matrix, né? Quem não viu o filme Matrix, dessas aranhinhas que conjecturam, que confabulam, que conspiram e levam a gente a pensar até pelo que a gente está fazendo. Estou falando de uma maneira geral. Né? Quando o Salles vem, numa segunda-feira passada, retrasada, e vai para a reunião do COEMA, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, e tira, né, e torna sem efeito 2 resoluções lá, a resolução 302 e a 303, que aumentava a proteção aos mangues e restingas,
e depois toda a sociedade civil, né, e eu estou incluindo a imprensa, principalmente porque ela divulgou, né, e eu também caí nesse canto, né, divulgou que agora os mangues e as restingas estavam sem proteção. Eu vou criar, eu cimento mais um tijolo da mentalidade dessa história. Ora, na Amazônia, certo? O Bolsonaro ainda não decretou nada para se destruir lá, mas só o discurso dele já causou o que causou. Né? Já derrubou o que derrubou. Não sei quantas São Paulo, 90 fortalezas no Pantanal. Só o discurso. Né? Eu não acredito que esse discurso seja solto. Eu não acredito que quando o Salles joga uma história dessa e todo mundo não faz uma interpretação, não, peraí, ele tirou a proteção a mais que o mangue tinha, mais rígida, mas eu tenho ainda um código florestal. Eu tenho ainda legislação que defende, que protege do desmatamento e da devastação, mangues e restingas. Mas, né, eu engulo esse discurso e eu jogo esse discurso para frente, ele se multiplica e todo mundo sai, né, toda a imprensa sai e todo mundo replica, dizendo que o Salles retirou a proteção de mangues e restingas. E aí eu vou dar um salvo-conduta, como na Amazônia, para eu que tinha um projeto no mangue e numa restinga entrar. Né? Esquecer que para que eu entre nesse mangue e nessa restinga, eu tenho que passar pelo EIA-RIMA e por outras legislações. Então, assim, estou falando isso, né, parece fora não, mas essa construção dessa narrativa, dessa nova mentalidade, aí ela é clara, né? Como para o colégio militar. Tem que ser contra os colégios militares. Olha, eu não sou contra o colégio militar, eu não sei qual é a necessidade, de uma escola de qualidade ser militar. Certo? Qual é a necessidade? Disciplina e hierarquia. Sim, nas escolas civis existe também disciplina e hierarquia. Não é a escola militar, eu não quero estudar num quartel. Certo? A escola militar tem qualidade? Tem, claro que tem, ninguém é imbecil também para não dizer isso. Mas por que eu tenho que transformar todo o sistema de ensino, como na época muito criticado, o Camilo foi o primeiro governador, aliás, foi o único governador do Nordeste que disse que queria as escolas militares que o Ministério da Educação, que o governo Bolsonaro estava disponibilizando. Eu vou abrir e você vai ter vendo, você vai ter milhões de coisas. Eu não sei qual é a necessidade, e eu não sei qual é a equação que me diz aí que eu só vou ter hierarquia, disciplina e conhecimentos. Eu não estou falando não se fala nem na história das habilidades do estudante, né? Do que é o estudante. Não. É o formato militar que vem para cá. Certo? E essa mentalidade militar, uma das perguntas que me fizeram, se fosse na era Dilma, ou no governo Lula, o colégio militar, uma informação dessa, da coluna, teria repercutido dessa maneira, com assédio, não sei o que, papapá, eu acredito que nem no governo Temer. Só que eu tenho uma formação de uma mentalidade agora, liderou para essa história, que ela está vindo contra a imprensa, contra as universidades, contra a educação em geral, né? Você tem esse formato, né? Eu não vou dizer da nova mentalidade, de uma mentalidade retrógrada que retorna, né? Eu tenho esse enredo, né? Esse enredo, quem está no poder hoje é o Bolsonaro. Né? Tem coisas esquisitas. Eu fiz uma matéria que eu digo, meu Deus, ele não deve ter. Tem uma medalha, eu esqueci o nome da medalha, uma distinção do governo federal. Isso não é do Bolsonaro, são vários governos, desde o começo da República. Considera herói algumas pessoas, papapá. Ele considerou herói lá, ele assinou o Zumbi.
Eu não sei nem como é que ele assinou. Ele não deve ter lido, né? Ou jogou aquilo ali, né? Porque a mentalidade dele é outra, né? A mentalidade desse governo é outra, né? Ele funciona de uma maneira diferente, né? O que eu quero, eu vou para um discurso na ONU, e digo que o Brasil, no trato com o meio ambiente, é espetacular, né? Eu jogo com a contra-informação, que é uma coisa de militar. A contra-informação é uma coisa de militar, certo? A contra-informação, eu não para você, eu induzo que você vai ser, e eu espalho essa mentalidade. Lógico, uma menina que trabalha comigo, ela disse que não pega Covid. Ela não pega Covid. Ela pode até não pegar, pode passar a pandemia toda, pode aparecer, mas ela diz isso por causa dos pastores, da Igreja Universal, não sei o que, papapá. Há uma formação dessa mentalidade, né? E eu vou incutir isso na cabeça das pessoas. No colégio militar, quantos alunos não vieram para cima de mim, tiveram outros que foram contrários, mas quantos não vieram dizendo milhões de coisas, que eu era mentiroso, que não sei o que aquilo não era verdade, só que aquilo estava documentado, estava lá, certo? Não era nenhuma criação minha ou uma crônica livre dentro dessa história. Não era isso, certo? Mas essa mentalidade está. Os militares, sim, eles se reimpuderam, certo? No meio dos anos 90, 96, por aí, os direitos humanos, e quando o governo Lula... Quando Lula assume, os direitos humanos eles ganham força. E eles tinham mais força depois da redemocratização, principalmente na formação dos dossiês de tortura, das delegacias de polícia civil que ainda torturavam, uma porrada de coisas que eu cobri muito, certo? E a mentalidade voltada para os direitos humanos tinha outro peso, inclusive, principalmente dentro dos jornais. Hoje ela tem outro peso. Um assassinato de um policial, aquela criança que morreu em Chorozinho, aquele menino de 13 anos, eu fiz matéria lá, certo? Os policiais entraram de uma maneira arbitrária, de noite, numa casa, certo? A criança estava dormindo, essa criança não era envolvida com facção, nem nada, nem se fosse, certo? E eles atiraram nesse menino. Em outros tempos, até talvez o final do governo Dilma, quando ela foi posta para fora de uma maneira golpeada, isso era manchete dos jornais, né? Isso deixa de ser, ela vai à matéria, mas você passou a ser fluido essa história, né? A pressão dos militares passou a ser maior. Os militares passaram a ser produtores de conteúdos nos zaps deles, nas redes sociais, né? Pregando, inclusive, perseguições através das redes sociais, dizendo que o caso foi assim, não assado, não falando com os jornais para dar a versão dele, mas ali ele bota o que ele quer, aí o Bolsonaro vai lá na ONU e diz o que quer, e eu repercuto isso, e lá não estou fazendo diferença de ninguém, mas em algumas recepções isso cai de uma maneira diferente, né? A moça que trabalha comigo, ela diz, isso não pega nela, como não pega em várias pessoas que vocês conhecem. Essa mentalidade é que vai se formando, lógico, que a gente vai ter que percorrer de novo um caminho para quebrar isso e olha que prejuízo a gente vai ter. 4, 8 anos, espero que a gente não chegue aos 8 anos do governo Bolsonaro, mas 4, 8 anos do que foi construído dentro dessa mentalidade para voltar a uma história ou uma coisa nova, ou uma história nova. Né? Você não... O momento é sombrio, isso aí é repetição, a cantilena do peru, mas é verdade. Né? A gente vive o estado de farsa, mas o estado de farsa eu acho inteligente por parte deles. Eles são milicianos, eles são autoritários, eles são violentos, mas essa mentalidade... Você quer ver uma coisa? Vou falar de uma reunião, não vou dizer aonde, entre alguns jornalistas, mas de uma maneira machista, e todo mundo comemorando, falando, não sei o que, papapá.
E aí, depois, conversando com um colega, eu digo que você vê uma coisa, você tem hoje um governo machista, você tem uma mentalidade machista que está se tomando de novo. A gente até tinha segurado essa nefasta onda machista, e eu estou incluído dentro dela, certo? Eu estou incluído dentro dela. 4 pessoas discutindo, 4 jornalistas discutindo que nos anos 70, 90, os meninos da aldeota, os meninos ou leia-se, os meninos mais abastados, eles iam namorar, aspas, né, as neguinhas das comunidades e arranjavam até meninas bonitinhas, né? E essas meninas vinham para as festas nos clubes daqui, náutico, não sei o quê, tomavam um banho de loja, isso é uma expressão conhecidíssima, e elas passavam até por essa história. Olha, e esses caras que estavam falando isso, eram caras que não se dizem bolsonaros, mas está na pelinha do brasileiro, está na pelinha do brasileiro, desse brasileiro, o conservadorismo, a ida para aquele lado do machismo, do preconceito, porque eu posso até dizer que não sou bolsonarista, mas eu tenho discurso, essa mentalidade eu não posso. Uma estrutura racista e colonizada, né? Claro, né? A minha estrutura ainda é essa. A gente até tinha conseguido, com a ascensão dos direitos humanos, com a ascensão de todas as lutas sociais, com a ascensão forte da igreja dentro da teologia da libertação, certo? Com a ascensão de várias entidades que trabalhavam nesses pontos, com algumas revisões ruins, mas algumas revisões da ditadura, né? Mas eu tomo uma paulada na cabeça, eu Brasil, né, falando, eu tomo uma paulada na cabeça e isso retorna. E algumas pessoas estão gostando desse... tem gente que estava no armário do conservadorismo, e eu vou sair do armário do conservadorismo, eu vou voltar para esse armário, né, porque é confortável, né, eu tenho essa história. Então, assim, a gente está na encruzilhada, que aí, ou se faz alguma coisa para se evitar esses 8, 12 ou 16 anos, né, ou a gente vai ter, ou as coisas só vão piorar. Negacionismo da ciência, negacionismo da pandemia, o colégio militar, antes do governo Bolsonaro, nem botaria a cabeça fora para fazer isso. Não botaria no governo Lula nem no governo Dilma. E olha que o governo Lula e o governo Dilma acenou muito para os militares. Mas, por causa da pressão social, você tinha uma correlação de forças. E tem uma coisa, para você ver como tudo no Brasil adquire uma peculiaridade histórica. As escolas militares são historicamente positivistas. O predomínio da ciência sobre opiniões, né, menos amparadas empiricamente. E aí, num caso como esse, ela faz o procedimento completamente inverso. Que modernamente se entende como ciência. E são legalistas, né? Positivistas, legalistas, está dentro da mesma... E fazem o contrário. Aí, onde eu estou na perninha do autoritarismo. Porque aí eu vou e digo, eu sou um estabelecimento sui generis. Quem disse? Meu amigo? Né? Quem disse? Não é nessa história. Eu escrevi um texto no passado, retrasado, que que a gente não precisa de herói. Realmente, eu acho que ninguém precisa de herói. Né? Estava falando de duas figuras que foram trucidadas na ditadura, 2 cearenses que eu não conhecia, Davi Capistrano da Costa, que é um cearense de boa viagem. Esse senhor tem uma história assim, fantástica do ponto de vista de como ele se movimentou, né, de como ele abdicou de certa parte da vida dele para lutar. Ele era boa viagem, foi para o Rio, Pernambuco. Esse cara foi piloto da FAB, saiu porque virou comunista e participou daquele levante de 35, saiu da escola militar, virou comunista, saiu fugindo do Brasil por causa do Getúlio, por causa do Estado Novo, foi parar na Guerra Civil Espanhola, né?
lutou depois, foi para Paris, para a França, para lutar na resistência, foi preso, né, foi preso pelos nazistas, depois passou não sei quanto tempo no campo de concentração, voltou, foi liberado, porque era estrangeiro, não sei, aí é uma parte da história que é escura, que tem sombra, né? Ele volta para o Brasil, volta para a Ilha Grande, volta para a Ilha Grande, o Estado Novo cai, né? Ele é eleito deputado estadual, entra a hora da ditadura militar 6485, ele é preso, atrocidade e é incinerado, né? Dentro desse contexto. Escrevi isso da semana passada. O outro é o Roriz, Roriz sai o sobrenome, que é do Crato, de Crato, né? Então, você tem essas pessoas que brigaram com essa história, e tem essa narrativa que aconteceu isso lá, um delegado dizendo como é que foi feito isso, e você tem a possibilidade disso estar acontecendo. Ah, mas tem a possibilidade? Não. Nas periferias, quando eu, policial, chego lá, a minha abordagem é dessa maneira. Para quem é preto, para quem é pobre, para quem vai no estereótipo, é muito diferente a abordagem que se tem aqui na aldeia onde eu moro e uma abordagem lá dentro do Jereba, lá do Jardim, onde as facções caem de pau. Né? São coisas que estão acontecendo. Essa polícia se empoderou, infelizmente, não deveria se empoderar, claro, mas não dessa maneira. Né? Se empoderar de uma maneira da cidadania, mas da maneira como ela se empodera para entrar numa comunidade. Uma criança está dormindo, ela ir lá atirar, né? Ou ela subiu o morro dos servidores, porque está tendo um sarau lá de um coletivo. E para eu espantar a negralhada, eu atiro e mato o menino Juan. Então, há um salvo-conduta a partir do discurso. Estou voltando para lá. A partir do discurso que se está posto hoje. Né? E aí o desafio é a gente tentar, inclusive pela educação, porque a educação, eu, Bolsonaro, vou querer impor o que eu acho que é educação, com esse outro do ministro da Educação agora, que pobre não precisa ter um diploma. Então, você tem desse estado. O desafio é encontrar como é que vão ser essas correlações de força. Dimitri, perfeito. Tem uma pergunta aqui de um jornalista e uma colocação. Felipe, tem um Haroldo aí que tem uma pergunta do Haroldo. Está escrito Haroldo e tem um Roberto também. O Haroldo vai fazer isso oralmente? Haroldo? Eu vou fazer por ele, porque ele está sem microfone. Pronto. E aí depois o Roberto vai fazer a colocação dele. Ok, vai. Felipe, quer falar alguma coisa? Felipe, só uma coisa, porque eu esqueci de um que o Gerardo pediu, dos arquivos do jornal. O jornal tem um arquivo muito rico. Né? 93 anos. São 92 anos de história. Né? Eu digo que é um arquivo muito rico porque eu vivia dentro desse arquivo, por causa do jornal. O jornal está mudando essa história. Por enquanto, esse arquivo está fechado. O jornal tem um arquivo do Jornal O Povo, tem um arquivo do Correio do Ceará, certo? E tem um arquivo de revistas, né, da Cruzeiro e Realidade. Então, tem um arquivo riquíssimo, certo? Agora, esse arquivo está disponível hoje? Não. Para pesquisa fora, não. Ele deverá ser aberto. Né? O jornal está planejando disponibilizar esse arquivo dentro de plataformas de multi-streaming. Já lançou o Povo Mais, que é uma plataforma fechada, que você vai pagar uma quantia para entrar e você terá acesso até o arquivo do jornal. Né? Mas o arquivo ainda não entrou. Ele está em processo de reestruturação. Ok, muito bom. Vou fazer aqui a pergunta do Haroldo, certo? Vou transmitir aqui a pergunta do Haroldo. Há alguns anos, você fez uma reportagem publicada no Povo, mostrando o envolvimento de um agente da ABIN, né, para quem não sabe que é a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, com o tráfico de cocaína aqui no Ceará. Na época, houve alguma tentativa de intimidação contra você ou o jornal?
e como você acha que seria a repercussão dessa matéria se ela fosse publicada hoje? Essa é a pergunta do Haroldo Barbosa. Fernando, fiz a matéria, faz bem muito tempo que eu fiz essa matéria, não teve intimidação na época, aí eu falo do contexto, né, que era um contexto, eu acho que foi durante o governo Lula, então eram contextos diferentes, né, esse rapaz acabou respondendo um processo, mas não foi expulso da ABIN, né, botaram panos mornos, ele não foi expulso. Se essa matéria fosse hoje, eu vou levar para a história dos militares, né? Toda matéria que a gente faz hoje, como eu acabei de dizer aqui, aquele menino que foi morto lá no Chorozinho, ou o Juan, ele não foi manchete do jornal, mas ele poderia ter sido. Na época dessa matéria da ABIN, sei lá, governo Lula, governo Dilma, acho que é governo Lula, segundo governo Lula, ele seria manchete com certeza. Né? Porque a gente estava repassando, a gente estava lavando uma história pública de uma instituição pública, a Polícia Militar. Isso aí sim. Dani, as matérias deixaram de sair? Não. A chacina, por exemplo, a chacina do Curió, a chacina foi manchete, a chacina foi coberta, pelo menos no começo, né? Quase um mês seguido. Depois ela volta na curva que a informação faz. Ela começa, na informação dessa, ela começa lá em cima, atinge um pico, depois ela estabiliza, depois ela cai no esquecimento, e aí é o jornalista que vai ter que resgatar, ou o pesquisador. Né? Mas hoje, as matérias ainda saem, mas ela tem um estica e puxa. E outra, e aí, mais uma vez, com o final da Era dos Donos, os policiais têm suas redes de produção de conteúdos. E eles fazem miséria com essas histórias lá. Né? E eles pegam foto de jornalistas, pegam foto dos filhos dos jornalistas, expõem sem dizer nada, sem botar nada. Mas ele pega lá a minha foto e a foto da minha filha, ou dos meus 2 filhos. Pegaram uma menina, uma jornalista lá do jornal, Jéssica Cisnando, expuseram ela e a filha nas redes sociais. Intimidação, né? Recado, né? Você pode dizer, o que eles botaram lá? Para dizer que a gente sabe que você tem filho, não sei o que, papapá. Tem essas histórias. Ou eles ligam mesmo e fazem, as entidades às vezes ligam e elas fazem pressão. Mas aí é do jogo, né? E eu estou dizendo, eu acordo com o professor Roberto, que falou da imprensa. A imprensa não é santa, não é. Né? Como a universidade não é santa, como o sindicato não é santo, o que tem que haver aí é correlação de forças, Né? A Globo é uma das emissoras hipercriticada. Hoje é uma das emissoras que mais faz matérias, mais apurações contra o governo Bolsonaro. Mas você vai ter a Globo dizendo que o agronegócio é pop. E você acha linda aquela informação. Então, são as correlações. Agora, a gente tem que identificar onde é que estão essas... Onde é que estão os flancos que eu posso entrar e que eu posso trabalhar com a imprensa para fazer. Igual o Ministério Público. O Ministério Público, para mim, certo? É o primeiro bastião. Não é nem a justiça, é o Ministério Público. Mas o Ministério Público fez muita porcaria na Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato é uma porcaria total? Não acho. Certo? Não acho. Tem pontos que ela tem, mas teve muita... tem vários pontos que merecem ser criticados, né? De lá. Enfim, então é isso. Oi, meu filho. Ok. Roberto, quer falar, Roberto? Pronto. Ouvindo? Concordo plenamente. É claro que nós, quando falamos assim, nós estamos falando da mídia capitalista, né? Dos negócios da questão do acúmulo maior. Não é? Então, há uma seletividade, inclusive, dos assuntos a serem publicados ou não. O acordão, quando me refiro ao acordo que a Globo rendeu uma audiência espetacular e espetaculosa, né, no período da notícia, dos noticiários na porta lá de Curitiba, na 13ª Vara. Então, aquilo ali era de uma rentabilidade incrível. A Globo superou não sei quantas emissoras por aí afora. Bom,
Isso é fato. Agora, eu gostaria de me ater aí a algumas coisas que você falou, assim, algumas coisas que eu conheci na prática, tá? E, e juntando com a academia, que sou historiador, então a gente faz essa junção e começa a fazer aquelas análises, como eu falei, né? Não é uma análise nenhuma doxa, como é costume se fazer na filosofia. É algo factual. Você vai atrás dos fatos, faz o cruzamento de fontes, entendeu? E nós, como os investigadores, na época eu fui do serviço de informação, para você ter uma ideia, do serviço de informação estadual durante 10 anos. Então, tinha três. Quando você falou aí de informação e contra-informação, eu lembrei muito da nossa prática, né? A prática o Serviço Nacional de Informação, o famigerado FNI, fazia. Então, a história é cobertura. Então, quando você está falando desses detalhes, digamos, houve um crime, aí o que é que a história cobertura faz? Nos termos nos termos policiais e nos termos militares, são chamados de cabritos, né? Há um implante. O que é um implante? Se não tem, você faz a história cobertura. Por exemplo, você citou o exemplo do menino lá que foi morto, a polícia vai vir, perto de onde eu estou. Então, o que é que ocorre? Há toda uma história de cobertura, inclusive com personagens que são treinados ao redor, mulheres, atores, religiosos, para fazer toda uma história de cobertura, para, ao final, por toda a vida essa história de cobertura faz um retardamento da apuração do fato, do chamado local de crime. Isso por quê? Porque é de um interesse global nesses períodos turbulentos, como estamos passando agora, de fazer essa história cobertura. Então, que também tem a contra-informação. E a contra-informação, existe departamentos especializados nas áreas militares só para fazer isso, só para contra-informação. Tá? Sim. Informação e contra-informação. Eu trabalhei com isso durante muito tempo, eu sei como é que coisa. Tá? E quando eu digo isso, está publicado na internet, eu tenho 2 dissertações de 2 mestrados que fiz, todas elas foi feita na área de segurança pública, e está publicado. Um eu não publiquei em revista, porque tenho medo, inclusive, até hoje, de sofrer represália, né? Falando a respeito aí dos blocos do crime organizado, dos conchados que eram feitos com as autoridades. Tem um capítulo dedicado todo aos maiores fatos escandalosos da polícia civil e militares, né? Como também tem o da professora Glaucília Mota Brasil, que também trabalhou nessa perspectiva, que foi minha orientadora. Sim. Pois é. Então, quando nós estamos falando, a coisa está muito mais profunda, a coisa é muito mais profunda do que se imagina. Imaginando, tá? Mas, assim, quando você pega, por exemplo, eu tenho tem um capítulo na minha dissertação que é exatamente pegando todos esses fatos, começando pelos fatos jornalísticos. Mas como eu tive o privilégio de ser historiador, antes mesmo da gente fazer algo, de publicar algo, você fazia o cruzamento de fontes, que é exatamente o resíduo básico do historiador, para que essa história seja científica, e não tem no mundo quem desmanche porque vai provar o contrário, porque não é dogma, não é opinião, mas sim são fatos que são provados e comprovados. Né? Então, você faz aquela investigação séria e lança. O problema é, por exemplo, quando você pega, digamos, nós tivemos em 2004, nós tivemos em 2004, 2006, nós tivemos 2 fatos, 2 episódios aqui no estado do Ceará, que a imprensa, inicialmente, ela explorou, mas depois a imprensa de modo global. Depois ela calou. Né? E quando a gente foi pesquisar, a gente viu o resultado era por quê? Por exemplo, quando o Erba Camacho, o famoso Marcola, alugou um apartamento na Silva Paulé, ao lado Está cortando.
Estão me ouvindo? Ao lado da Paulé, ali ao lado do antigo prédio da Secretaria de Segurança Pública. Né? E que o cara charlou e trouxe toda a sua equipe para treinar a galera ali na beira-mar, para treinar entre aspas. E aí? Será que precisaria de alguma coisa? Ou esse cara era milagroso para poder estar ali com um monte de gente de fora, inclusive com sotaque diferente, e ninguém perceber nada? Né? O maior furto da América Latina, né, foi o do Banco do Brasil em 2006, Banco Central. Bom, todo mundo comeu aquela história de que realmente o alemão foi o mentor. Tá? Então, tem muitas coisas que não vêm à tona, e eu estou falando com relação para fazer o link, não estou aqui fazendo uma retrospectiva de crimes, mas assim, para mostrar que muitas vezes a imprensa publica aquilo que interessa, mas esquece muitas vezes, como você, por exemplo, você é um jornalista investigativo. Então, mas investigando que ótica? Por que ótica? Por fim? Como? Então, quando passa isso para a grande mídia não está muito interessada, eu estou falando dos grandes oligopólios que querem capital. Então, quando eu falei no início, foi em relação a isso. Então, o que é que rendia muito a Globo? Era ter todo mundo ao seu lado com aqueles vazamentos a porta lá da 13ª vara, já que tinha sido feito todo um acordão, né, parlamentar, né, midiático, e com um aparato militar por trás, não se engane. Então, veja, o que é que interessava mais? Qual era o lado que eu tinha que estar? Digo que eu tinha no sentido da mídia, da grande mídia. Então, qual era o lado que eu deveria estar, o que precisaria estar para aumentar aí meu cachê, o meu cofre? Bom, são essas reflexões. Eu aqui não estou acusando, estou só fazendo algumas reflexões, porque que muitas vezes, quando a coisa se revolta, quando se reverbera, né, quando dá o reverso, como é o caso agora, a gente tem que buscar as origens do porquê, os porquês, na verdade. Né? Então, houve todo um charlatanismo midiático, né? Houve toda uma caricatura dos fatos reais para que se chegasse onde se chegou. Então, não tem nada inexplicável. Tá? As coisas estão ocorrendo de acordo com o que foi projetado por aqueles que sabem, que souberam fazer, né, o papel, e continuam fazendo o papel direitinho. Ou vocês não viram agora a última foto aí que está jorrando aí pelos jornais? Antigamente, ou na faça inimigos que agora estão de ombros dados. Não é? Bom, isso é só para a gente refletir. Muito obrigado. Ok, Dimitri. Vamos aí ver se você, né? Acho que não tem mais, você conclui aí, vê coloca aí suas questões, suas considerações. Eu tenho só mais uma pergunta, pode ser também para ele emendar depois? Pronto, vai, Felipe. Aí ele fecha, né? Dimitri, eu não queria sair daqui, eu sou sociólogo de formação, não queria sair daqui sem uma pergunta também diretamente ligada ao exercício do jornalismo, o exercício da construção sociológica e comunicacional da notícia, né? Me perdoe se a pergunta parece um pouco óbvia em cima do que a gente foi falando aqui, mas é aquela velha palavra, né? Que tempos são esses que a gente tem que falar até o óbvio, né? Já foi dito poeticamente. Eu queria saber o seguinte, em cima desse suposto clima de polaridade, né? Eu digo suposto porque, assim como nos Estados Unidos as pessoas pensam que só existe um partido democrata e o republicano, e existe, na verdade, uma variedade muito maior de pensamentos e ações políticas. No Brasil também, a coisa não se restringe só à suposta polarização, mas digamos que existem pelo menos dois grandes grupos, mais ou menos girando entre 30% e 35% da população. Existiria 30% da população que estaria ali entre as pessoas que se abstêm, ou que estão indiferentes, ou que estão confusas do espectro. Eu queria saber o seguinte: se em tempos de polarização política, você acha que afetou de alguma forma a forma de construção de informações e de narrativa jornalística? Você acha, por exemplo, que os jornalistas hoje eles ficam mais, digamos assim, precavidos ou ressabiados,
ou, ao mesmo tempo, direcionados quando vão escrever alguma narrativa jornalística, diante do impacto que ela possa ter na sociedade? Ou você acha que a estrutura, né, e o funcionamento da produção e da construção, da emissão e da recepção do jornal continua a mesma, nesse momento? Certo. Hoje a gente tem um grande defeito, estou falando de uma maneira geral dos grupos de comunicação, que a gente vive perseguindo a audiência, né? Vai dizer, David, mas a audiência, né, essa audiência que está ligada mais direto à internet, às redes sociais, você tinha o número de leitores do impresso, né? Você tinha que atingir você tinha que ter isso, inclusive, para se manter, né? Eu tenho o leitor, não é nem a assinatura, porque a gente se ilude achando que a assinatura é uma carteira grande. Não, a assinatura é uma carteira grande, mas tem a mídia, a publicidade espontânea ligada à iniciativa privada, e tem a mídia legal, né, ligada aos três entes. Então, assim, eu acho que o grande nó na cabeça do negócio de comunicação hoje é essa chamada audiência. Eu tenho que fazer a matéria sei lá, eu estou tentando aqui lembrar de uma matéria, pronto, eu vou pegar um exemplo do jornal. Se vocês pegarem o portal, lá no portal tem geralmente as quintas, ou então todo dia tem lá jogos de hoje, né? E aquilo lá, jogos de hoje. O jornal oferece uma agenda do que vai acontecer hoje. O Fortaleza vai jogar com o Atlético aqui, né? O Ceará joga com o Santos lá fora, o Flamengo joga com não sei quem, papapá. Essa tabelinha que o jornal dá lá é uma das maiores audiências do portal, certo? Aí você vai dizer, mas a matéria sei lá, vamos pôr uma matéria do dia hoje, que esteja a matéria sobre a pandemia, ou a Covid, não sei o quê, teve menos audiência do que isso aqui. Eu não tenho controle, né? Mas eu não tenho controle dessa audiência. Eu tento controlar para poder saber onde é que eu vou investir algumas narrativas. Existe essa parte hoje da grande imprensa, e aí aliás, da mídia, eu não faço mais a separação de grande mídia, grande imprensa e pequena imprensa, não faço mais essa separação, porque essa separação é tola, certo? Essa separação é tola, por quê? Porque com o advento da internet não existe a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, ou o Globo teve que botar o G1 dentro das capitais. Com o blog do fulano de tal, que não era do Jornal O Povo, ou do Diário do Nordeste, ou sei lá de quem. Então, essa emissão da informação, ela está muito, ela tá aquela mangueira cheia de furinhos. Você não está focado. O jornalista, na hora de fazer uma narrativa ou de uma apuração, certo? Ele fica preocupado com, se é que eu entendi, com o impacto que isso vai ter, ele se intimida com essa história. Não é para se intimidar, certo? Ele está trabalhando com fato. Se o fato é aquele lá, ele apurou, ele investigou, né? Ele puxou isso aqui, estou falando de uma coisa que não é factual, mas ele investigou, ele tem isso na mão, ele tem que publicar. Benito, mas nem todos os jornais vão publicar, isso é outra história, né? Essa linha editorial, qual é a linha editorial do grupo de comunicação, qual é a implicação que ele tem com aquele assunto? Isso existe, claro. Se você for falar, se tiver uma explosão da Esmaltec, provavelmente o Diário do Nordeste não vai falar, certo? Benito, e se tiver alguma coisa do Jornal do Povo, se tiver alguma coisa relacionada com escolas, pode ser que eu tenha lá histórias que eu não vou contar, mas eu desago em outro canto. Isso é motivo dentro dos jornais de embates. Eu estou tentando lembrar aqui uma coisa, a escola é uma das coisas, porque o jornal tem convênio com as escolas, né, de bolsas. Então, às vezes, você tem dificuldade, mas isso não quer dizer que não sai matéria. E eu não posso, como jornalista, me autocensurar, mesmo nesse período, certo? Mesmo nesse período. Se
Se eu tenho informação, eu vou apresentar essa informação para dentro do jornal. Ele vai publicar ou não, isso é problema dele, a apuração eu fiz. E às vezes, na apuração que eu faço, às vezes a matéria nem sai, mas na apuração que eu faço, já mexe alguma coisa lá. Na apuração que eu faço, eu jornalista. Cansei de fazer algumas coisas que não poderiam sair, mas porque o jornalista foi atrás, porque o jornalista investigou, porque o jornalista cruzou fontes, é mais ou menos o que a academia faz, só que a academia recorta um assunto e a gente é generalista, não estou falando generalista de uma maneira pejorativa, é porque a gente faz a história factual, principalmente, a história dos cotidianos, certo? Então, só nessa mexida, a gente já mexe algumas coisas. Eu conversando com a fonte, o governo do Estado, com a Secretaria de Meio Ambiente e a SEMASSE, prepararam uma mensagem para o COEMA, Conselho Estadual do Meio Ambiente, fazendo uma série de mudanças que iam implicar na devastação de APPs, de áreas de proteção permanentes. Só que eu mandei um e-mail para a Secretaria, a história foi adiada. Benítez, você está contando como vantagem? Não. Eu estou falando só do poder da informação. Estou me tirando de banda, certo? Estou falando do poder da informação. Como uma investigação científica de algum caso inédito, não sei o que, ela vai mexer em alguma estrutura. Né? Impacto da informação. Nesse período, tem. Mas eu tenho que me intimidar na apuração e na investigação? Não. Vai ser publicado? Não sei. Geralmente vai. Tem embates? Tem. Dentro dos jornais tem embates. O começo do governo Bolsonaro, todo mundo estava com medo? Estava. Né? Depois todo mundo botou a cabeça fora, estou falando dos grupos de comunicação. Botou, porque viu a necessidade, porque senão morre também. Né? Porque a correlação de forças mudou. Sim. Então, você vai ter essa história, né? Você vai ter essa e o impacto hoje da investigação para a gente hoje nesse atravessado com a produção de fake news, de conteúdos falsos, né? Aí se não é essa imprensa séria, certo? Estou falando da bandidagem. Se não é essa imprensa que infelizmente a gente passou agora a ser tutor de desmentir informação, em várias ocasiões a gente tem que parar para desmentir uma informação, para ver se ela é menor. Se não fosse essa investigação do cotidiano, a gente estava pior. Certo? A imprensa como salvação, não, estou só dizendo da importância dessa história. Não estou me botando como jornal, não, estou generalizando dentro da comunicação. Então, você vai ter nessa história. Tanto que os grandes grupos hoje, a história dos grandes grupos de comunicação hoje é investir na credibilidade por causa da sobrevivência. Porque a credibilidade passou mais ainda a ser uma moeda, a ser um ativo. Né? A credibilidade dos jornais, a credibilidade da informação. E nessa era dessa produção de conteúdos falsos. Cada vez mais a investigação jornalística, né? a apuração, vou tirar a investigação, porque a investigação às vezes é chata. Né? Cada vez mais essa apuração se torna mais importante dentro dessa era, desse momento Bolsonaro, né? Que trabalha com a informação, que trabalha com a disseminação de conteúdos falsos, que trabalha com a formação de outra mentalidade, ou da busca dessa mentalidade que é processo. Né? Hoje a informação é a grande moeda, não só para os meios de comunicação, mas, inclusive, para as universidades. É isso. Inclusive, Dmitry, essa discussão é tão importante da fake news que talvez merecesse um novo momento
para a gente voltar a conversar sobre isso, porque é uma coisa louca isso, né? Como se vivesse uma sociedade pós-verdade, né? Não interessa mais a verdade. Sim. Porque se você é capaz de desmanchar a realidade, se você é capaz de criticar a ciência, então, assim, o que vale é a palavra do chefe, né? O que vale é o Bolsonaro dizer que a cloroquina vai curar do Covid. Mesmo que não tenha evidência nenhuma científica, o que vale é isso. Então, assim, é uma discussão que hoje é tão importante, né, que eu acho que talvez merecesse assim, um outro momento para a gente sentar e bater um papo sobre isso, né, porque realmente isso é seríssimo. Talvez por isso tentem desacreditar as universidades. Mas é interessante que enquanto eles tentam desacreditar a universidade, eles querem buscar os títulos da universidade. E na maioria das vezes, os indicados do Bolsonaro, os títulos são falsos, né? Os caras conseguem mentir, os caras conseguem inventar títulos que não tem, né? Então, assim, a universidade serve para umas coisas, mas não serve para dar credibilidade. A credibilidade não interessa, o importante é só o título que vem da universidade. Mas, enfim, eu acho que é uma grande discussão que a gente poderia depois, assim, desenvolver. Vamos pensar nisso aí em outro momento. Lembrando, né, Gerardo? Hã? Gerardo? Oi? Lembrando aí que o negacionismo é uma estratégia de todos os fascismos, né? Sim, você Mas é isso, Roberto, você tem que desmanchar a realidade para que a palavra do líder seja a única palavra, né, a ser considerada. E um dos fatores é atacar a ciência. Mas o pior, que não só a ciência é atacada pelo poder político. Tem muitos seguidores, né, que por trás, ao invés de, mesmo sabendo que a ciência é quem ainda é a esperança que se tem, mas muitos ainda atacam a própria ciência, né, querendo jogar a culpa à ciência. Por quê? Porque é muito mais fácil você jogar algo em quem não vai querer nem poder se defender. Né? Isso é uma estratégia fascista. Tá bom? Então, pois mas é uma... Pronto. É isso, eu acho uma discussão que a gente tem que travar em algum momento, assim, né? E já vamos pensar nisso para frente. Eu, Dimitri, queria te agradecer enormemente em nome aí do NIME, né? Acho que a discussão, botou muita minhoca na nossa cabeça, acho que abriu muitos canais, isso é legal, né? Exatamente desse grande jogo de força, né? Que a imprensa acaba aí estando no meio, né? Eu lembro, por exemplo, da época da ditadura, quando a matéria era censurada, o cara colocava uma receita de bolo. Era uma forma de protestar, né? Dizer, olha, aqui tinha uma matéria que foi censurada. Nem assim os jornalistas se calavam, né? Naquele cenário, né? Da ditadura militar. Então, infelizmente, essa necessidade de uma imprensa livre, essa necessidade, né, de assegurar o direito, né, o direito à informação, né? E, isso é fundamental, né? Então, assim, te parabenizo pelo seu trabalho, parabenizo pelo que você vem fazendo e agradeço enormemente aí a sua contribuição, aí, a sua participação conosco. Tá ok, velho? Eu que agradeço, muito obrigado. Não sei se vocês esperavam, mas estou aberto para outros. E o jornal tem um núcleo só dessa história da credibilidade, da desconstrução do conteúdo falso, né? Que é um pulo no Brasil, e é isso, né? Essa história. Muito obrigado pelo convite. A professora botou ali Sobrados e Mucamos, que é um livro maravilhoso, muito bom, que fala dessas mentalidades, né? E é isso. Muito obrigado. E daí, o Felipe tem meus telefones, tem meus áudios, meus e-mails, é só se alguém quiser alguma dúvida, pode... Pois tá, pessoal. Boa tarde a todos e a todas e vamos em frente, tá? Obrigado.